vamos falar agora da evangelização. Como se deu a evangelização? Na Armênia, um nome muito poderoso foi Gregório. Ele era chamado Gregório o Iluminador, no ano de 300 mais ou menos. A Armênia foi a primeira nação a se tornar cristã. E dizem os historiadores que em torno do ano 410, 2.500.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Olha que lindo! Como foi então a evangelização dos celtas? Primeiro nós precisamos saber quem eram os celtas. Celtas eram um conjunto de povos organizados e eram múltiplas tribos no oeste europeu. Eles eram chamados povos nórdicos e eles vinham da Escandinávia. O que é Escandinávia? É a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. Então, eles vinham pelo mar, eles pilhavam, saqueavam todas aquelas cidades. Eles eram hábeis navegadores, construtores de navios. Na Irlanda, Patrício foi levado para cuidar de gado aos 16 anos na Irlanda. Ele ficou um tempo na Irlanda, voltou para a Bretanha, que era de onde ele era, mas ele disse que sentiu de Deus o chamado para evangelizar aquelas pessoas. Então ele voltou para lá e, apesar do esforço dos druidas, quem são os druidas? São sacerdotes da religião druida, que era a religião dos celtas. Os druidas, eles eram responsáveis pelo ensino, pela disciplina, e eles eram também os líderes espirituais daquele povo. Então, apesar do esforço dos druidas em não permitir que o evangelismo cristão entrasse adentro daquele povo, apesar disso, Patrício conseguiu levar o evangelho. Da Irlanda saiu Columba, que evangelizou a Escócia, também povo celta. Fundou um mosteiro que foi um centro de evangelização, de onde saiu Aidano, que foi um missionário enviado para Nortúmbia. Onde que é a Nortúmbia, gente? É o norte da Inglaterra e o sudoeste da Escócia. Vocês vejam que em todo aquele pedaço ali, Deus foi colocando pessoas para levar o evangelho. Sim, Silvana, mas as pessoas que iam se convertendo não era uma conversão genuína ao verdadeiro evangelho. Sim, mas foi o início da caminhada, foi a pedra fundamental. A conversão dos bárbaros, totalmente ignorantes quanto à doutrina cristã, fez com que uma série de costumes antigos fossem substituídos por outros. Por exemplo, o culto aos heróis, que se transformou no culto aos santos. Ou seja, tira meia dúzia e põe 6. A igreja na Irlanda e na Escócia era predominantemente missionária, mas não da forma como nós conhecemos, pois a mudança lá, ela não se dava de forma vertical, com profundidade, ela era horizontal. Muitos até aceitavam a conversão ao cristianismo para poder continuar usufruindo de certos benefícios ou fazer parte do povo. Na Bretanha, não sabemos ao certo como o evangelho entrou, mas historiadores indicam que através de soldados e mercadores romanos. Os celtas da Bretanha que se converteram ao cristianismo não aceitaram o jugo da igreja ocidental. Então, eles adotaram as práticas da igreja oriental, que em breve nós vamos ver as diferenças que existem entre as práticas da igreja ocidental, cuja sede é Roma, e as práticas da igreja oriental, cuja sede é Constantinopla. Os godos, olha aí entrando os godos. Quem eram esses? Era um povo germânico da média escandinávia ali, ó. Escandinávia nós já vimos que é Dinamarca, Noruega e Suécia. Eles estavam mais ou menos no meio ali. E eles começaram a ser evangelizados antes do seu povo se dirigir ao oeste e depois acabaram se fixando na Península Ibérica, são os chamados visigodos, e aqueles outros que se instalaram no norte da Itália, que são os ostrogodos. Antes de haver
essa divisão, visigodos e ostrogodos, os godos começaram a ser evangelizados também. O grande responsável pela evangelização desse povo foi o Filas. Ele era um cristão ariano que desenvolveu, apesar do arianismo, ele desenvolveu uma grande obra no meio desse povo. Ele codificou a língua dos godos em escrita, ele criou um alfabeto e deu a eles uma Bíblia na linguagem própria. A língua, o alfabeto deles chama-se gótico, tá? O fato de o Filas ser um ariano levou para a igreja o quê? O desafio de não só evangelizar os povos, mas de converter muitas tribos que tinham sido evangelizadas por o Filas, de converter esses povos de arianismo para cristianismo ortodoxo. Complicado. Com as sucessivas guerras, desguarnecimento das fronteiras, morte do imperador, invasões sucessivas, divasão do império, o que aconteceu com o Império Romano? Ruiu, caiu. Só que a estrutura da igreja, ela se manteve intacta. E exatamente enquanto caía o poder estatal, o poder do império, o poder papal se fortalecia. Em face do enfraquecimento político do império e o grande número de tribos bárbaras no território romano, o modelo de administração passou a ser o modelo bárbaro, que era diferente do modelo romano. Enquanto o modelo romano era um modelo urbano, o modelo bárbaro era um modelo campal. Por quê? Aonde eles entravam e conquistavam, ali eles iam estabelecendo pequenas sedes, pequenos grupos, pequenos territórios. Então, eles formavam vários agrupamentos. E eles dividiam a terra e eles plantavam. E esse modelo acabou tomando conta do Império Ocidental. E foi aí o início da Idade Média, cuja característica principal é o feudalismo. Essa é a imagem de como funcionava um feudo, onde tinha uma sede central que não guardava relação com a sede do império. Era como se o imperador começasse a distribuir sua autoridade e o senhor feudal ali naquele lugar, naquela fazenda, naquele castelo, ele era o imperador. E ele tinha os servos dele. Então ele era um sucerano que tinha os vassalos, que eram as pessoas que trabalhavam para ele. Essa ruralização da economia também atingiu diretamente as classes sociais que estavam já instituídas no interior de Roma. A antes abrangente classe de escravos e plebeus veio a compor com os povos germânicos uma classe campesina consolidada como a principal força de trabalho dos feudos. Claro, como o exército romano estava se enfraquecendo, os escravos eles começaram a fazer parte daquele povo que trabalhava para os bárbaros. Eles começaram a unir forças. Então, ambos, escravos e bárbaros, no caso os povos germânicos que dominaram, né, pequenos agrupamentos, eles começaram então o quê? A trabalhar na terra. Então eles passaram a ser essa força de trabalho dos feudos. Nesse tempo, a igreja está com sede no Oriente, com capital em Constantinopla, abrangendo Alexandria, Antioquia e Jerusalém. E era chamado Império Bizantino, porque antigamente Constantinopla chamava-se Bizâncio. A igreja com sede em Roma tornou-se totalmente feudal. Na França, tinha um sério problema para a igreja, que eram as invasões teutônicas. Quem são os teutões? São os alemães. Teutão é a língua alemã da época. Martinho de Tours, respondendo ao que ele entendeu ser um chamado de Deus para pregar para os borgonheses. Quem eram os borgonheses? Eram as pessoas de Borgonha, uma região da França, uma região nobre da França. Então ele foi pregar para essas pessoas, só que lá ele desenvolveu uma pregação mais vigorosa, mais forte,
a ponto de mandar destruir todos os bosques, todas aquelas florestas onde as pessoas cultuavam os deuses pagãos. No final do século V, Clovis, que era rei dos francos, ele se casou com Clotilde, que era uma princesa de Borgonha, né? Uma princesa francesa. E aconteceu que ele acabou se convertendo ao cristianismo. E por ele se converter, todo o seu povo se converteu ao cristianismo. Apesar das conversões não serem genuínas, queridos, a aceitação do cristianismo teve efeitos duradouros. Todos os francos que dominavam a Gália, por fim, eles já estavam dentro da igreja cristã. A Gália se tornou base para os missionários que se desincumbiam da conversão dos godos arianos ao cristianismo ortodoxo. Foi uma luta. É quase como pegar uma pessoa que desconhece totalmente a fé cristã e mostrá-la o evangelho. A igreja, ao levar o evangelho aos teutões, aos alemães e aos bárbaros, levou também elementos civilizatórios. Levou aspectos da cultura greco-romana, aspectos da cultura clássica grega, da Roma antiga, tecnologias e fatores importantes para a construção. E hoje o que nós vemos da Europa é a soma de todas essas atitudes. Nesse processo de evangelismo, porém, muitos entraram para a igreja sem serem doutrinados, sem passarem por um período de provas, sem aprenderem aqui e aqui o que de fato é o evangelismo, quem é Jesus. Com isso, eles vêm para a igreja com toda a bagagem do que eles já tinham e velhos hábitos e velhos padrões de vida passam a fazer parte da vida cristã. Um desses é o culto aos heróis, que se traveste em culto aos santos. Muitas práticas ritualistas oriundas do paganismo encontraram na igreja cristã a porta aberta. Para facilitar a compreensão acerca do cristianismo, ao invés deles escreverem, eles achavam mais fácil pintar, até porque muitos deles não sabiam ler. Então, eles criam que a pessoa, ao olhar para as imagens, elas entenderiam o que é o evangelismo. Só que, no afã de evangelizar os bárbaros, acabou por paganizar a igreja. Hoje nós vemos um sincretismo religioso muito grande no nosso país. Isso aí a gente estuda até no grupo escolar. Religiões que se misturam, conceitos com doutrinas, com teologias misturadas, unidas, né? E nós precisamos orar para que a ortodoxia volte para o evangelho. Afinal de contas, Jesus morreu, foi sepultado, segundo as escrituras, mas ressuscitou e está vivo. E se não fosse por ele, certamente nós não estaríamos hoje aqui juntos. Que o Senhor abençoe vocês. Estou às ordens. Vamos conversar depois com calma. Quem quiser pode me mandar as perguntas por WhatsApp. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Um beijo para vocês.